E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Eliomar, de redação, com mais uma análise de uma redação que tirou nota 1000, para a gente observar a estrutura, os elementos coesivos, tá? E, principalmente, todos aqueles contextos que nós vimos ao longo das aulas. Vem comigo! Essa redação aqui, que é a redação 3, traz um repertório logo de cara, que é a Constituição. A Constituição Federal ela é um coringa ali nas redações do Enem. Por quê? As últimas 8 edições do Enem, os últimos 8 anos do Enem, as últimas 8 redações do Enem, vieram com problemáticas em que o Estado falhava. O Estado falha na garantia de um direito nosso. O detalhe é que todos os nossos direitos estão escritos, estão assegurados na Constituição Federal de 88. A partir do momento em que um direito meu ele é negligenciado, falha o que é garantido aqui na Carta Cidadã, na Carta Magna Brasileira. Lembrando que um nomezinho que se dá também à Constituição é que ela é humanista e democrática, porque humanista ela vem tratando de bem-estar social, ou seja, essa Constituição ela é mais humana do que as anteriores. Então vamos lá. A Constituição Brasileira de 88, ela é de 1988. Não bota 1888, 1888 é Lei Áurea, tá? A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Isso é algo bom, vai começar a problematizar. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas, então, na introdução, já colocou palavras relacionadas ao tema da redação. Não se encontra efetivado na sociedade nacional. Aí vai, esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Então, a tese está baseada em quê? A questão da falha no ambiente escolar, no âmbito escolar, e a questão de mercantilização. Então, ele vai falar de preço aqui. Logo, faz-se imperiosa, que é a mesma coisa de imprescindível, necessário, urge, é mister, a análise dessa conjuntura. Com o intuito, o que é com o intuito? Com o objetivo de mitigar, palavrinha nova aí para o nosso vocabulário, mitigar, diminuir, acabar, arrefecer, mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. E aí vem desenvolvimento 1, já com elemento de apresentação em primeira análise. Vale destacar que, durante o Renascimento Cultural, movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a cultura era valorizada e usada como maneira de transmitir conhecimentos. Então, já está trazendo aqui um repertório, que é um contexto histórico. Odiernamente, por que esse odiernamente está bem aqui, que quer dizer hoje, atualmente, na contemporaneidade? Porque está falando de renascimento, tá? Está falando de renascimento, está falando de Idade Média para Idade Moderna. Então, quando eu estou com um passado muito distante, o tema da redação é no momento atual, eu preciso dessa coesão de transição de tempo. Então, odiernamente, entretanto, a situação é pouco observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, palavra do tema, como forma de expandir a construção dos saberes, encontra-se pouco ampliado. Esse panorama, lamentável, acontece porque a maioria das escolas, instituições essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-se, geralmente, apenas na transmissão de conteúdos técnicos, negligenciando estimular as habilidades socioculturais. Finaliza o desenvolvimento com uma análise. Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com deficitário incentivo, contato com essa modalidade de entretenimento por parte dos
colégios. E aí, desenvolvimento 2, já jogou um elemento coesivo. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os cinemas, segrega áreas periféricas nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Finaliza-se desenvolvimento 2. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente atestada pela ótica frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio, palavra relacionada ao tema, a esse meio de entretenimento. Proposta de intervenção. Repara que ela vai ter a mesma estrutura. A estrutura é idêntica. Elemento coesivo, 5 elementos válidos, o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o objetivo. Os 5 elementos encontram-se aqui. E aí vai, verifica-se então. Mas não foi colocado portanto. Por que não foi colocado portanto? Porque portanto já apareceu bem aqui, ó, quando vai finalizar o desenvolvimento 1. Então, não quis repetir o elemento coesivo, porque a banca quer uma variabilidade de elementos coesivos. Então, se de repente joga o portanto de novo, não está mostrando variabilidade de elementos coesivos. Verifica-se, então, o então tem o mesmo valor de portanto, o assim tem o mesmo valor de portanto, a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Já colocou, na verdade, foi o tema da redação. Para isso, faz-se imprescindível, está aqui, ó, que é a mesma coisa aqui, é necessário, urge, é importante, é essencial. Faz-se imprescindível que o Ministério da Educação e Cultura, o agente, Ministério da Educação e Cultura é o agente, por intermédio de minicursos, é o meio. Como que eu sei que é o meio? Porque está escrito aqui, por intermédio, tá, de minicursos, instrua os educadores a ação. Agora, a partir do momento em que ele colocou esse travessão aqui, ó, já vai colocar o detalhamento, especialmente os docentes em sociologia. Haja visto o conhecimento cultural inerente a tal curso, já botou detalhamento. Então, até aqui o que eu tenho, Ministério da Educação, por meio de minicursos, instrua os educadores, especialmente os docentes em sociologia, já visto conhecimento de cultura, já tem 4 elementos aqui. Até agora a nota da redação está dando 160 pontos. A elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais para ampliação do conhecimento. Olha o objetivo, a fim de estimular os alunos a irem aos cinemas. Então, já pontuou, já tem 200 pontos ali, tá? A pessoa fez uma outra proposta, mas já pontuou na primeira. Paralelamente, precisa-se que a sociedade, o agente civil organizada, mediante a criação de projetos de leis, o meio, os quais tornam obrigatória a descentralização dos cinemas, o detalhamento. Pressione o Poder Judiciário a aprová-los, com o objetivo de democratizar, o acesso a esse meio de entretenimento. Aí lá vem aquela frase com perspectiva de futuro. Assim, tornar-se-á possível a construção de uma sociedade permeada pela efetivação dos cinemas elencados na Magna Carta. O que é essa Magna Carta? É outro nome que se dá para a Constituição Federal. E olha aqui a mesóclise, tornar-se-á. Eu não sei fazer mesóclise. Será possível. Então, basta dizer, será possível. Beleza? Essa foi mais uma redação nota 1000 do ano de 2019, democratização do acesso ao cinema. Revisa, 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 olha a estrutura, revisa de novo, coloca essa estrutura na cabeça, porque elas são muito parecidas. Coisas pontuais, os elementos coesivos, o que é o detalhamento, como retomou por meio de sinônimo, quais as contextualizações que foram feitas. Beleza?
Até a próxima.